mas existe também aqueles que não entendem nada a respeito da igreja. Por isso, não lutam para manter. Assim, acabam cooperando com aqueles que querem destruí-la. Aquele que é neutro age em favor do lobo. Para essas pessoas, tanto faz. Se vier um pastor fiel, tudo bem. Se vier um infiel, tudo bem também. O que importa é que eles estejam ali sendo acolhidos. Do mesmo jeito que a sua alma é próspera, eu quero que você seja próspero de saúde e financeiramente. Mas muitos correm atrás de uma prosperidade financeira quando a sua alma é pobre. Isso só trará destruição e afastamento de Deus. Você tem uma alma próspera? Se você tem, você está querendo que a igreja cresça. Quando você olha para alguém e diz: eu não queria que fulano estivesse aqui. Você está se parecendo com alguém que quer a destruição da igreja. Você quer ser o dono da igreja. A coisa mais perigosa que tem é crentes pobres de alma que tem muito tempo na igreja. Porque eles pensam que o tempo faz deles mais especiais do que aquele que chegou pela primeira vez. Que ilusão terrível é essa? Porque os crentes são todos bem recebidos e acolhidos pelo Senhor deles. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Não deixe de curtir e compartilhar. Ajude combatendo o avanço do mal. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda dos irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade. Como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que pratica para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois, por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. Pois, em breve, espero ver-te. Então, conversaremos a viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos, nome por nome. Amém, irmãos. Meus irmãos, aqui nós temos 3 personagens. Temos Gaio, ao qual João escreve.
temos Diótrefes e temos Demétrio. A postura de Gaio e a postura de Diótrefes. Gaio era um servo, um cristão autêntico, no qual lutava pela igreja do Senhor. Tentava acolher os irmãos que vinham de fora para a igreja. Diótrefes, por sua vez, expulsava esses irmãos da igreja, afastava-os da igreja, fazendo com que esses irmãos não tivessem acolhida e assim tivessem que voltar para as suas casas, voltar para as suas cidades, sem comungarem com os irmãos da igreja. Essa era a postura de Diótrefes. Existe uma preocupação por alguns, por manter a igreja, pela manutenção da igreja, pela preservação da igreja, pelo crescimento da igreja. Mas não podemos ser inocentes a ponto de não imaginar que dentro da igreja também se levantam pessoas querendo dominar, querendo exercer primazia, querendo ser o dono da igreja. Então, nós falaremos de 3 grupos. O grupo de Gaio e Demétrio. Falaremos também do grupo de Diótrefes e falaremos do grupo dos neutros. Existem aqueles que são neutros, que não estão nem de um lado nem de outro. Então, estamos em guerra, sempre estivemos em guerra. Existia um momento em que nós estávamos em guerra servindo ao diabo, estávamos em guerra fazendo a vontade de Satanás, ou seja, estávamos em guerra querendo que a igreja acabasse. Essa igreja que importuna demais, que vive falando para as pessoas qual é o caminho que elas devem seguir. Então nós um dia tivemos nesse lado, mas o Senhor nos trouxe para a verdade e nos colocou no seu exército, para combatermos a guerra dos santos. Então, nesses 3 grupos, é preciso que você se identifique em algum deles. E é importante que você se identifique no grupo de Gaio. Gaio sabia da importância da igreja. Ele cria e entendia que o Senhor Jesus Cristo é o dono da igreja. Por isso ele lutava por ela, para mantê-la, para preservá-la, sabendo que Jesus garante o avanço da igreja. Como diz o versículo 6, a parte A: os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os na sua jornada por modo digno de Deus. Então, Gaio, ele tinha o testemunho dos irmãos que passavam pela igreja. E eles viam o testemunho daqueles que eram contra a igreja. Eles viam o testemunho daqueles que eram a favor da igreja. E eles viam o testemunho dos neutros. E quando eles voltavam para João, ou por onde eles passavam, eles falavam do amor de Gaio. Mas eles também denunciavam Diótrefes. Diótrefes, ele entendia a importância da igreja como lucro pessoal para si. Então ele olhava para a igreja e dizia: nossa, é linda a igreja, eu preciso lucrar por ela. E ele queria manter o domínio próprio sobre a igreja. Dessa forma ele lutava para destruir a igreja fiel. Ele se revelava o inimigo da igreja. E muitos são representados por Diótrefes. Mas existe também aqueles que não entendem nada a respeito da igreja. Por isso, não lutam para mantê-la. Assim, acabam cooperando com aqueles que querem destruí-la.
aquele que é neutro, age em favor do lobo. Aquele que é neutro, aquele que não compra briga, aquele que não se envolve na obra, aquele que não está envolvido em preservar a fidelidade da igreja e o crescimento da igreja, ele está contribuindo com aqueles que querem destruir a igreja. Para essas pessoas, tanto faz. Se vier um pastor fiel, tudo bem. Se vier um infiel, tudo bem também. O que importa é que eles estejam ali sendo acolhidos. Mas nós falaremos hoje apenas do grupo de Gaio. Porque não teremos tempo de falar dos três, mas falaremos em outra ocasião. Quem são estes? Quem são aqueles que são semelhantes a Gaio? João começa a sua epístola chamando Gaio de amado. Você é amado? Você pode olhar à sua volta e dizer, nossa, como eu sou amado. E a questão não é só se você é amado, porque você precisa saber também por quem você é amado. Ah, se você é amado por suas filhas, por seus filhos, pelo seu pai, pelo seu avô. Se você é amado pelos seus familiares, isso muitos aí fora são também. A questão aqui é se você é amado pela igreja, se você é amado pelos remidos no sangue do Senhor Jesus Cristo. É isso que João está dizendo ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Gaio era amado. Quem são os amados de hoje? Pela igreja. Nós vamos falar desse amor que Gaio recebia. Por que Gaio era amado? E João, ele vai mostrando o que era que fazia com que Gaio fosse tão amado no meio da igreja. E ele diz assim, amado, acima de tudo, faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Sabe por que Gaio era amado? Porque Gaio tinha uma alma rica. Gaio tinha uma alma próspera. Mas tudo indica que Gaio não tinha tanta condição assim, que João está dizendo aqui, olha, eu estou fazendo votos pela tua prosperidade, Gaio. Do mesmo jeito que a sua alma é próspera, eu quero que você seja próspero de saúde e financeiramente. Isso mostra, meus irmãos, que quem tem uma alma próspera está apto para ter uma prosperidade financeira. Mas muitos correm atrás de uma prosperidade financeira quando a sua alma é pobre. Isso só trará destruição e afastamento de Deus. Só uma pessoa está pronta para a prosperidade financeira. Aquele que tem a alma próspera. Então, antes de buscar prosperidade financeira, é essencial que você busque prosperidade na alma. Como o Senhor Jesus Cristo disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo estava dizendo, seja rico de alma. E as outras coisas que você acha que precisa, se você precisar, serão acrescentados. Mas é preciso que os irmãos sejam prósperos de alma. O amado Gaio era próspero de alma. Então, para você ser amado no meio dos fiéis do Senhor, você precisa ter uma alma próspera. Isso vai acontecer naturalmente. Você passará a ser amado no meio do povo de Deus. Já ouviram falar quando alguém está falando alguma coisa com bastante segurança e firme naquilo que diz e a pessoa do outro lado diz, só quer ser o dono da verdade? Eu quero dizer aos irmãos que existem sim aqueles que são dono da verdade. E Gaio era alguém que era dono da verdade. Gaio tinha uma alma próspera e isso fazia ele dono da verdade. E fazia também com que a verdade fosse dono dele. Observe o que diz.
Continua a leitura e ele diz: pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade. Como tu andas na verdade. Então observe o que João chega a falar de Gaio. Gaio, eu fiquei alegre pelo testemunho que me deram da tua verdade. Mas a verdade não era de Gaio, era do Senhor. Mas a partir do momento que Gaio tinha uma alma próspera, ele passava a ter posse da verdade. Ele passava a ser dono da verdade. E quando diz, como tu andas na verdade, ou seja, como tu andas de acordo com o que a verdade quer de ti, pelo fato de tu também ser da verdade, a verdade ser tua e tu ser da verdade. Isso fazia de Gaio amado. Isso era o que mostrava que Gaio tinha uma alma próspera. Esse tipo de declaração do apóstolo João a respeito da posse de Gaio pela verdade e da posse da verdade por Gaio lembra o cântico de Salomão, aonde a sua noiva, que podemos ver aqui uma declaração cristocêntrica da igreja com o Senhor, aonde a noiva diz assim, Cânticos de Salomão, capítulo 2, o 16. O meu amado é meu, e eu sou dele. No capítulo 6, o versículo 3, ela fala a mesma coisa, só que inverte. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Meus irmãos, quem pode dizer com firmeza algo dessa natureza? Quem aqui pode dizer para o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus é meu, e eu sou do meu Senhor? Quem pode dizer aqui, a verdade é minha, a verdade de Jesus Cristo é minha, e eu sou da verdade do Senhor Jesus Cristo? Quem pode dizer isso? Senão apenas aqueles que têm a alma próspera. Então é muito importante que os irmãos atentem para estas coisas. Quem são aqueles amados do Senhor e amados da igreja? São aqueles que têm a alma próspera. E o que é ter a alma próspera? Ter a alma próspera é ter a verdade das Escrituras como sendo sua. E ter a si próprio como sendo servo da verdade das Escrituras. O que a Escritura disser é aquilo que você é aquilo que você vive, é aquilo que você ama. E você passa também a ter posse dessa verdade. E aí estará o dono da verdade e o escravo da verdade. Também aqueles que são amados, que têm a alma próspera, eles levam louvor à verdade. Eles não querem louvor para si, não. O Senhor Jesus Cristo, vendo a bajulação de muitas pessoas, ele disse, eu não aceito glória que vem de homens. Não quero. Muitas pessoas abandonaram Jesus Cristo no meio de sua caminhada. Muitas pessoas que criam nele, muitas pessoas importantes. E a Bíblia deixa bem claro que eles não seguiam mais Jesus Cristo porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E assim tem sido no meio da igreja com muitas pessoas. As pessoas não têm tido compromisso com a verdade. Elas querem ser louvadas, elas querem ser elogiadas, elas querem receber tapinha nas costas, não querem ser corrigidas, não querem ser reprimidas, não querem ser exortadas, não querem ser disciplinadas. E isso porque o que esperam é elogios, louvores e bajulação. Mas aqueles que têm a alma próspera, eles são amados pela igreja. Aqueles que têm a alma próspera, eles querem a verdade.
Eu vi uma mensagem que expressa muito bem quem são aqueles que amam a verdade. Uma mensagem que eu vi no grupo de Theodore Roosevelt, que diz assim: quer deixar um conservador irritado, minta para ele. Quer deixar um esquerdista irritado, diga-lhe a verdade. Bem, eu pego isso para os cristãos. Quer deixar um escolhido do Senhor, quer deixar um cristão irritado, minta para ele. Ainda que seja para bajular ele, minta para ele. Quando ele descobrir que é mentira, ele vai se irritar. Agora você quer deixar um ímpio, um joio, irritado, fale a verdade para ele. E aí você vai ver o que é uma pessoa transtornada por causa da verdade. Então, devemos entender que a verdade tem que ser protegida e preservada. Independente de quem a diga, mas se é a verdade, aceite. Baixe a cabeça e você demonstrará que tem a alma próspera. As pessoas que andam na verdade, elas levam louvores, elas atraem louvores, mas não para si, mas para o Senhor. Observe o que diz a continuação. Amado, procede fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e fazes isto mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Deus estava sendo glorificado na vida de Gaio. Deus estava sendo louvado na vida de Gaio. A verdade estava sendo louvada na vida de Gaio. E eu pergunto para os irmãos, como é você? Como é você nos lábios da igreja? A igreja tem algo de bom a falar de você? O Senhor Jesus Cristo tem algo de bom a falar de você? Quando Satanás compareceu perante Deus entre os anjos, o Senhor deu testemunho de Jó. Vistes o meu servo Jó, homem íntegro, fiel, temente a Deus e que se desvia do mal. Observe como o Senhor faz com que aquelas pessoas que amam a verdade sejam reconhecidas. E o louvor vem para Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: assim brilha a vossa luz, para que os homens vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai Celestial. É esse o compromisso daqueles que têm a alma próspera. Eles querem elogios, não para si, mas para o Senhor que os remiu. Então eles vivem trabalhando para que o nome de Deus não seja blasfemado. Mas quanto isso não tem mudado, meus irmãos? Quanto a igreja não tem sido ridicularizada, zombada e escarnecida? Quantos não têm apontado o dedo para a igreja e dito: todo pastor é ladrão? Quantos não têm apontado o dedo para a igreja e dito: olha, e é crente, é daquele jeito? Meus irmãos, que louvor é esse que estão levando ao Senhor? Que tipo de exaltação é essa que Deus está recebendo do seu povo? O Senhor Jesus Cristo disse: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Assim diz em Timóteo. E também Paulo, falando aos romanos, diz que o nome de Deus é blasfemado por vossa causa entre os gentios. A igreja tem um compromisso muito sério. É o compromisso de ter a alma próspera, de maneira que tudo que fizer trará louvor a Deus, exaltará o nome do Senhor.
E por último, eu quero falar para os irmãos que ter a alma próspera, ter uma alma próspera, para ser amado por Deus e pela igreja, é você viver sem interesse próprio. É incrível a forma que João fala aqui, não de Gaio dessa vez, mas daqueles que estavam sendo acolhidos por Gaio, daqueles que davam testemunho de Gaio. Diz assim no versículo 7: pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Aqueles que têm a alma próspera, meus irmãos, são aqueles que não estão interessados em lucrar em cima do povo de Deus. São aqueles que estão interessados até em usar o que têm para socorrer o povo de Deus, para ajudar o povo de Deus, para ser útil ao povo de Deus. Era assim que vivia Gaio, e era assim que viviam esses irmãos que saíam de suas cidades para socorrer as igrejas. Eles saíam por causa do nome, não por causa do dinheiro, não por causa dos elogios, não por causa do reconhecimento, porque é outra coisa triste que existe na igreja. Eu só faço se reconhecerem o meu trabalho, ou senão eu parei de fazer porque não reconhecem o meu trabalho. Esses saíam por causa do nome, e é tanto que quando eles chegaram lá na igreja, Diótrefes não os recebeu. Não receberam esses irmãos. E eles não tiveram onde ser acolhidos. Até que Gaio disse, não, vocês vão ficar na minha casa. E acolheu esses irmãos. Mas observe que isso não impediu eles de continuarem fazendo a obra. Não é porque o pastor da igreja, que era Diótrefes, não tinha recebido eles, que eles iam parar de fazer a obra. Porque eles não saíram por conta do reconhecimento ou do salário, mas eles saíram por conta do nome. E eu pergunto aos irmãos, quantos estão empenhados aqui em servir ao nome do Senhor Jesus Cristo? E não há interesses mundanos, não há reconhecimentos mundanos. Receber, acolher, motivar, incentivar aqueles que são fiéis é ser cooperador da verdade, é lutar pela verdade. Portanto, meus irmãos, como diz João, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. O que você tem feito pelo crescimento do seu irmão? Você tem uma alma próspera? Se você tem, você está querendo que a igreja cresça. Nós vamos falar ainda de Diótrefes, para os irmãos perceberem o quão perverso ele é e o quão nos parecemos com ele muitas vezes. Quando você olha para alguém e diz, eu não queria que fulano estivesse aqui, você está sendo um Diótrefes, você está se parecendo com alguém que quer a destruição da igreja. Você quer ser o dono da igreja. A coisa mais perigosa que tem é crentes pobres de alma, que tem muito tempo na igreja. Porque eles pensam que o tempo faz deles mais especiais do que aquele que chegou pela primeira vez. Que ilusão terrível é essa? Porque os crentes são todos bem recebidos e acolhidos pelo Senhor deles, independente de quem são. Então, se você tem lá a sua listinha daqueles irmãos que você queria que estivesse na igreja, e outra listinha daquele que você não queria que estivesse na igreja, você é um Diótrefes da vida. Você é um inimigo da igreja, consequentemente um inimigo do Senhor Jesus Cristo. Olhe para aquele que chegou pela primeira vez, como sendo tão indigno quanto você de estar na igreja. Ninguém tem dignidade de estar na igreja do Senhor Jesus Cristo.
mas também olhe para eles como sendo extremamente dignos, como você também é de estar na igreja, por causa do sangue, por causa daquele que te comprou, por causa daquele que te resgatou e disse: Pai, olha que tesouro precioso, o Senhor tinha e mandou resgatar e aqui está. Então todos são extremamente acolhidos na igreja do Senhor. Todos os crentes, do menor ao maior, do que tem mais conhecimento ao que tem menos conhecimento, do mais forte ao mais fraco, todos são amados do Senhor. E ai daquele que olhar atravessado para quem o Senhor ama. O apóstolo Paulo disse: ai de mim se não pregar o Evangelho. Sabe por quê? Porque ele sabia que era o Evangelho que ia trazer os eleitos de Deus. Existem os escolhidos de Deus. Os irmãos estão entre esses escolhidos, mas os irmãos não são todos os escolhidos de Deus. Existem muitos escolhidos de Deus espalhados em outras igrejas aí pelo mundo. Mas existem escolhidos de Deus ainda que não foram chamados para a fé, que não foram salvos. São escolhidos de Deus e a salvação deles é certa, mas ainda não foram resgatados das trevas. E o que os resgata é o Evangelho. Quando Paulo diz assim: ai de mim se não pregar o Evangelho de Deus, é porque ele está dizendo: ai de mim se eu não for útil para a ovelha perdida do Senhor. Ai de mim se eu não for útil para fazer algo pelos escolhidos que ainda nem na igreja estão, quanto mais por aqueles que já estão. Então, meus irmãos, eu quero terminar lembrando aos irmãos esses três aspectos. Aquele que tem a alma próspera, ele é dono da verdade. E a verdade é dona dele. Ele não abre mão da verdade. Ele prefere ser ferido pela verdade do que beijado pela mentira. Esses são aqueles que têm a alma próspera. Esses são os gaios da igreja. E eles também estão em busca de louvor. Louvores não para si, mas para o Senhor. Tudo que fazem é para o Senhor. Tudo que eles fazem é sem interesse. Eles não têm interesse neles mesmos, mas eles têm interesse somente no Senhor. Quando eles saem e vão fazer, eles saem e fazem por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, não por causa de interesse próprio. Eles têm até prejuízo, mas estão sempre firmes, lutando pela verdade, lutando pelos escolhidos. Por isso, meus irmãos, eu quero terminar dizendo o que em Mateus o Senhor diz: de graça recebestes, de graça dai. Amem a verdade, meus irmãos. Sejam os gaios da igreja que estão tão em falta hoje. Amem os irmãos. Amem a todos os irmãos. Não façam lista de preferência, porque quem faz esse tipo de lista é Diótrefes. E ele foi rejeitado pelo Senhor. Então, que todos aqui hajam como um gaio e terão a alma próspera. Isso vai refletir no amor de Cristo e no amor da igreja. Que Deus nos abençoe.